É possível se tornar um terapeuta pronto para atender com segurança e construir uma renda consistente e previsível, sem precisar investir em consultório, atendendo da sua casa e com flexibilidade de horário. Nesse vídeo eu vou te mostrar e te provar também com casos reais que é possível sim ter uma agenda cheia de clientes, criar a sua independência financeira e ser muito bem pago por uma profissão que ajuda muitas pessoas. Mas antes de te mostrar o caminho, eu preciso abrir o jogo sobre o que trava a maioria das pessoas. Quase todo mundo acredita que para viver de terapia é preciso escolher entre duas opções: ou gastar anos e uma fortuna em uma faculdade que no fim não te prepara para o mercado, não te ajuda a atrair e a manter clientes, ou cair em cursos místicos que prometem mundos e fundos, mas que não entregam fundamento e nem um método para você aplicar nos seus atendimentos. A boa notícia é que existe uma terceira opção, que é o método que eu quero te apresentar, feito para qualquer pessoa que começa do zero e que consegue ver os resultados já no primeiro mês. Mas antes eu quero te dizer que eu não estou aqui para te mostrar nenhum atalho fácil, desses que te prometem faturar alto sem se esforçar. O que eu vou te mostrar aqui é uma estratégia séria, testada e validada na prática desde 2020. Eu não estou aqui repetindo teorias que eu li num livro. O que você vai ver é fruto da minha experiência real, aplicada na minha vida e nos meus atendimentos desde que eu comecei nessa profissão, e que já gerou muitos resultados concretos, tanto para mim como para os meus alunos. Eu vou te explicar o que é o método que eu chamo de mapeamento aprofundado, que é a melhor forma de você se tornar um terapeuta de constelação familiar pronto para atender e conquistar ganhos reais. E o melhor é que você pode começar hoje, mesmo sem ter experiência anterior na área e sem precisar abrir mão das atividades que você já tem no seu dia a dia. Essa demonstração é para qualquer pessoa que esteja buscando ter uma carreira com propósito, pessoas que querem ajudar outras pessoas de verdade e ainda assim conquistar a sua independência financeira e ter liberdade para construir seu próprio horário sem precisar investir numa infraestrutura de consultório, por exemplo. Porque com essa profissão que eu quero te apresentar, você consegue atender clientes do Brasil e fora, do conforto da sua casa, totalmente online. Além disso, não é preciso que você tenha um diploma em psicologia ou na área da saúde para você se tornar um terapeuta realmente qualificado. Pouca gente sabe disso, mas essa alternativa te poupa de gastar anos e uma fortuna em faculdades ou cursos cheios de teoria que no fim não te ensinam como atuar na prática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tainá e eu não tenho uma faculdade de psicologia. Na verdade, até antes de conhecer a constelação familiar, eu nunca tive uma profissão estável. Eu passei por mais de 11 empresas em menos de 6 anos e eu não ganhava mais do que R$ 1.500 por mês. Nessa época, eu não conseguia me sustentar financeiramente sozinha e ainda morava com os meus pais. Foi quando eu encontrei a constelação familiar como uma profissão e tudo mudou. Eu comecei a atender de casa, conquistei em pouco tempo a minha independência financeira e finalmente pude construir a minha vida com mais propósito. Hoje eu tenho uma carreira sólida como consteladora e mentora, vivendo 100% do meu trabalho com a terapia. Já participei de diversas imersões, fui convidada a compartilhar minha história em diferentes espaços e alcancei milhares de alunos em cursos e workshops. E diante disso eu comecei a procurar maneiras de transformar a minha experiência em um método prático que fosse direto e acessível, onde qualquer pessoa pudesse aplicar do zero. E para você entender como eu fiz isso no primeiro tópico dessa demonstração, eu quero te mostrar um grande mito que existe hoje em torno da constelação familiar, principalmente. Muita gente, ao ouvir falar de constelação familiar, pensa que tem algo a ver com religião, misticismo, que é algo esotérico ou até que tem a ver com astrologia por conta do nome. A verdade é que o nome constelação familiar foi uma tradução errônea do alemão, que originalmente significa estrutura familiar, porque a constelação familiar é uma técnica terapêutica, tem vínculo com religião, que nos ajuda a identificar o quanto o nosso ambiente familiar molda os nossos resultados. O que existe hoje no mercado, na verdade, são duas abordagens completamente distintas. Hoje você consegue ver o constelador clássico, que é uma abordagem que eu me aprofundei e desenvolvi ainda mais através de uma metodologia, e hoje existe o constelador da abordagem das novas constelações, que na prática é uma abordagem muito recente, sem muito fundamento, sem estrutura, onde a pessoa não consegue ter um passo a passo aplicável nos seus atendimentos. Inclusive, muitos clientes que passam por essa nova abordagem, muitas vezes saem completamente perdidos de uma constelação, porque ali não recebem um diagnóstico claro e nem uma direção concreta para as suas questões. É por isso que se você já fez uma formação nessa área, você pode até ter se frustrado por encontrar toda essa falta de profissionalismo que infelizmente existe por aí. Por isso eu quero te mostrar o ponto mais importante dessa aula, que é apresentar para você o meu método que eu chamo de mapeamento aprofundado. Eu quero te mostrar o que quase ninguém fala, mas é exatamente isso que faz total diferença nos seus resultados. Eu descobri que o que realmente funciona não é aplicar frases prontas, mas sim saber mapear a história de cada pessoa com profundidade. Porque é justamente nesse mapeamento que aparecem as repetições, os
padrões escondidos e tudo aquilo que realmente precisa ser trabalhado emocionalmente falando. Eu não falo isso só pelos meus alunos, mas porque eu também vivi essa transformação. Foi através do mapeamento aprofundado que eu consegui enxergar e mudar os padrões dos meus relacionamentos e no meu trabalho também. Ou seja, quando você domina esse método, não é só a vida do teu cliente que transforma, é a sua também. Aqui eu vou destrinchar os principais pontos e te mostrar o segredo por trás desse método que me tirou da dependência financeira e me deu uma profissão estável. Mas para que você entenda como esse método funciona, é importante lembrar que toda história começa na família. É no nosso vínculo com o nosso pai e com a nossa mãe que se formam ali as nossas principais referências de amor, de pertencimento e até nós aprendemos ali sobre limites. Muitas vezes é nessas relações que nascem também algumas dores que se repetem durante anos e que nós levamos para diversas outras áreas da nossa vida. Quando a gente não olha para esses padrões, eles continuam ali guiando as nossas escolhas. Mas a grande questão é que o cliente, na maior parte das vezes, não quer trabalhar a relação com o pai ou com a mãe. Na maior parte das vezes ele chega numa sessão trazendo aquilo que mais incomoda ele no momento. Um casamento que não funciona, um emprego que não dá certo, um bloqueio financeiro, algum problema na sua saúde. Só que a questão é que quando nós vamos mapeando toda a história dessa pessoa, nós percebemos que a origem desses bloqueios, dessas travas, quase sempre está no seu campo familiar, naquilo que ela herdou da sua família. E é justamente isso que torna o método tão poderoso. Ele conecta a queixa de hoje com a raiz que precisa ser olhada e trabalhada. E é justamente aqui que está a grande diferença do meu posicionamento para muitas outras pessoas dentro do mercado das constelações. Algumas pessoas na constelação familiar defendem a ideia de que não se pode fazer uma anamnese com o cliente, ou seja, uma breve conversa inicial para entender o contexto daquele cliente. O grande problema é que toda terapia séria e responsável precisa de pelo menos uma breve contextualização. Quando isso é levado ao extremo, quando a história daquele cliente é ignorada, a ferramenta terapêutica perde a sua força e a constelação passa a ser tratada como um oráculo. Porque a partir do momento que eu não posso saber nada sobre o meu cliente, eu passo então a supor e a querer adivinhar. E a verdade é que muitos que dizem que não fazem anamnese já estão fazendo. Porque o simples fato de você perguntar para uma outra pessoa o que houve, o que está acontecendo, nesse processo ali você já está coletando informações. Por isso toda essa mística que se criou em torno das constelações não faz sentido nenhum. No fim, o que realmente acontece é simples. Você cruza dados e a partir deles você identifica qual é o melhor caminho para aquele cliente. Existe ainda um outro conceito dentro das constelações familiares chamado de campo. E muitas pessoas têm dificuldade de entender do que se trata. Mas o campo pode ser explicado de uma forma simples. Basicamente, existem dois campos. O campo de memórias, que é toda essa informação do que foi vivido, das memórias do seu sistema familiar e do que você viveu na sua história. E o campo de possibilidades, tudo aquilo que você ainda pode viver. Só que o grande problema é que o campo de memórias é o que mais nos influencia. E ele, inclusive, atrapalha as nossas possibilidades. É nesse campo de memórias que você carrega todas as experiências da sua família. Tudo que foi vivido ali, de trauma, falta, escassez, de dor. E hoje a ciência já comprova isso. A epigenética já mostrou que nós podemos herdar traumas dos nossos antepassados, mesmo sem nunca ter vivido aquela experiência diretamente. E isso influencia o modo como a gente pensa, como a gente se comporta e influencia completamente as escolhas que a gente faz. Ou seja, aquilo que aconteceu antes de você pode continuar atuando na sua vida hoje. Por exemplo, se na sua família existiram histórias de dor, traição, é muito comum que você olhe para os relacionamentos com o mesmo filtro, como se as pessoas não fossem confiáveis, como se os relacionamentos não fossem um espaço seguro. Se, por exemplo, na sua família houve dificuldade, escassez, perda financeira, falências, você pode estar repetindo essas mesmas crenças em relação ao dinheiro. E enquanto você não olha para esse campo de memórias e não ressignifica ele, você tende a repetir padrões antigos sem mesmo perceber. E todas as possibilidades que você tem de viver uma vida nova escapam de você. Você segue vivendo aquilo que é conhecido, aquilo que é familiar, aquilo que a sua família já viveu. E aqui a gente tem um ponto essencial: apenas saber de tudo isso não muda nada. Você pode até entender como funcionam os campos e os padrões, mas se você não conhecer e aplicar os princípios da constelação, a sua vida pode continuar a mesma. Foi toda essa base que eu apliquei em mim e transformou completamente a minha vida e que agora eu ensino para os meus alunos. E quando eu olho para tudo isso hoje, eu vejo que não foi só a minha vida que mudou. Existe, na verdade, um movimento acontecendo. Cada vez mais pessoas estão em busca de algo que vai além das terapias tradicionais. Estão em busca de algo que realmente promove uma transformação profunda. E é justamente por isso que nunca existiu uma oportunidade tão clara como essa
dentro das constelações familiares. A demanda cresce muito mais rápido do que o número de profissionais realmente qualificados. E o melhor, você pode começar atendendo de casa, sem precisar de um consultório próprio ou de anos de faculdade, aproveitando um mercado ainda em expansão e pouco explorado. Essa é a boa notícia. Mas agora eu preciso te mostrar o outro lado, porque existe também o que acontece quando você não age no momento certo. Nunca houve tantos casos de pessoas que perderam anos em faculdades caras e demoradas, sem conseguir colocar em prática aquilo que aprenderam, ou até se frustrando com cursos místicos, sem estrutura, que não entregam o resultado que realmente prometem. E quando finalmente essas pessoas percebem, já estão atrasadas na profissão. Adiar essa decisão significa continuar estagnado, enquanto outros estão avançando e ocupando um lugar que poderia ser o seu. Desde que eu comecei, eu conquistei já um faturamento estável e em menos de um mês atendendo, eu já saí da casa dos meus pais. Eu conquistei a liberdade para fazer os meus horários e a chance de viver só dos meus atendimentos. No início, eu queria apenas mudar a minha história e hoje eu consigo ver os meus alunos mudando a história deles também. O que foi para você a experiência de estar na formação? Percebi a mudança interna primeiro aparecer. E antes da metade do curso, já estavam me surgindo pessoas com demandas. Só que aí eu decidi primeiro finalizar, primeiro chegar às últimas aulas, olhar para mim, começar a constelar. No seu acompanhamento também tem as constelações individuais. E aí eu fui desemaranhando o meu campo e eu comecei a perceber que realmente expandiu. E aí eu me senti segura o bastante e comecei a trabalhar e atender com as pessoas. Hoje, o meu público maior é de constelação familiar. Chamou atenção algo dentro de mim, realmente a forma como essa formação se colocou disponível, como você apresentou. Eu já fiz vários cursos online também, só que essa formação especificamente foi uma formação onde tem uma presença, tem uma parceria, tem estágio, tem acompanhamento, tem supervisão, tem uma troca muito grande. Eu senti, assim, verdadeiramente um equilíbrio entre o dar e o receber fazendo essa formação. Já tenho tido alguns resultados bons, assim, né, de constelação, e de pessoas, assim, que a gente tem, né, algumas pessoas que são um pouco mais críticas, né, às vezes um pouco mais céticas também, né. Eu tenho um paciente super cético, assim, com ele, sabe, eu tava demorando, assim, para encontrar algumas coisas, para fazer algumas coisas que na constelação, exercícios sistêmicos, a gente conseguiu. E as evidências do dia a dia dele, né, vem trazido, né, essas viradas aí que ele fez, né. A questão da profissão. Como eu patinei nisso ao longo da minha vida. Eu não me sentia merecedora. Não me encontrava em lugar nenhum. Ficava trabalhando por trabalhar, sem perspectiva de nada. A partir daí, eu me apaixonei pelas constelações. Eu nem imaginava que eu iria me apaixonar tanto por esse processo, porque é tanta mudança e é algo tão natural depois que você vai acessando, né, toda a tua história, a tua bagagem de vida, assim, que você só quer retribuir da melhor forma para outras pessoas. Transformei como mãe, como filha. Percebi que eu tenho vocação e eu decidi não guardar só para mim. Eu tinha um problema muito grande, isso que eu tô fazendo aqui com você, de gravar. Nossa, eu não faria jamais. Eu não tenho vídeos com a minha família, fotos. Eu tinha um problema com a minha imagem. Tenho certeza que era um medo muito grande de ser rejeitada. E hoje acho que eu só preciso praticar. Eu tô mais tranquila. Pelo contrário, eu tenho recebido muito acolhimento, muitas palavras que têm me entusiasmado, sabe? É totalmente o oposto do que eu imaginava. Questão do próprio trabalho me desbloqueou muito. Questão de eu montar minha mentoria foi um desbloqueio muito grande. De hoje eu me ver como mentora, como uma pessoa que pode levar para os outros, sair dessa área de terapeuta, ver que eu posso entregar muito mais com conhecimento em todos os âmbitos, assim, de desbloqueio mesmo, sabe? Questão de merecimento. Então foi muito transformador para mim. E eu atraía um público muito difícil. A minha clientela realmente eram pessoas que não pagavam bem, que me sugavam um tempo. E com a constelação familiar, eu comecei a perceber que isso vinha de traços das minhas dores, né? De querer agradar, de querer servir demais, de ter sido uma criança exigida antes do tempo. Então, quando eu tomei essa consciência, eu comecei a valorizar o meu campo profissional. Após o seu curso, a minha relação familiar e o meu profissional melhorou, em um ano melhorou 10 anos. As constelações para mim, assim, foi uma transformação de vida. Eu tinha um conceito de vida, uma forma de me sentir diante da minha própria existência antes. E depois que eu conheci as constelações, que eu comecei a mergulhar dentro desse universo, eu percebi a vida muito mais infinita, muito mais profunda, muito além daquilo que eu enxergava. Eu ficava, isso é muito difícil, tem que ter poderes aqui, tem que ter uma habilidade sobrenatural para chegar a isso. Eu não entendi essa parte, e no curso eu entendi, né, que o campo ele mostra, o campo ele traz todas as informações. Então, o meu receio, a minha resistência era não chegar a essa sensibilidade de perceber. Eu tinha uma dificuldade enorme em perceber as coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso com você, eu percebi que isso é estudo, é técnica, não é somente, eu já nasci com essa habilidade, com essa sensibilidade. Não é. É uma coisa que é desenvolvida com o passar dos estudos. Então, essa foi a minha primeira objeção que eu quebrei. Essas histórias mostram que
a transformação é possível quando você aplica o método certo. E agora chegou o momento de você dar o próximo passo e continuar essa jornada junto comigo. Depois de tudo que você viu até aqui, eu quero te apresentar a minha formação em constelação familiar, o meu treinamento completo, criado para as pessoas que decidiram que não querem mais perder tempo e estão prontas para se tornar terapeutas preparados para atender com segurança. Na minha formação, você vai ter acesso a videoaulas diretas e práticas, com todo o suporte individualizado, onde só com esse treinamento eu já ajudei muitos alunos a saírem do zero, como por exemplo o caso da Juliane. A Juliane conta que a formação em constelação familiar veio como uma bênção na vida dela. Diz ela que estudou na época em que lidava com o luto, mudança de cidade e alguns desapegos com a família. Todas as aulas e conteúdos não deram só conhecimento para a formação, como ajudaram ela muito nessa fase. Segundo ela, ela mudou de cidade, desapegou de algumas lealdades que empacavam o sucesso, saiu da CLT, começou a cuidar mais da saúde, comprou um apartamento e iniciou a carreira como consteladora familiar. A Amanda conta que está muito feliz com os resultados que está tendo, que está postando vídeo todos os dias e desses vídeos ela conseguiu atrair os clientes. Ela conta ainda que já trabalhava com psicanálise, que já estudou outras técnicas, mas que até então não tinha conseguido clientes como a constelação trouxe. A Catiane conta que já acompanhava os conteúdos, já tinha passado por um atendimento de constelação familiar como paciente e ela ficou bem impactada. Ela tinha terminado uma formação na área comportamental e sentia que precisava associar algo tão transformador nos atendimentos como a constelação. Eu lembro dela, ela disse para mim que estava numa formação e que não tinha se identificado, porque essa formação era sobre as novas constelações familiares. Eu expliquei para ela o meu método e, segundo ela conta, que quando ela conversou comigo, ela se sentiu segura quanto à didática e à entrega. A formação clássica, que é o que eu trago, livre de qualquer tendência pessoal ou acréscimo, era o que ela buscava. As mudanças na vida pessoal, autoconfiança, relacionamento e profissional são inimagináveis e ela acredita que vai continuar reverberando isso cada vez mais. Todas as vezes que a Catiane teve dúvidas e precisou compartilhar algo, ela conta que o suporte aqui individualizado diretamente comigo sempre esteve ali disponível ali para ajudá-la. A Silvana, também atuando como psicanalista já, conta que a constelação familiar fez total diferença nos atendimentos com os pacientes dela. E isso acelera ainda mais o acesso do terapeuta à raiz do problema daquele cliente. Bom, o mais incrível é que depois de muitas conquistas que eu mesma nunca imaginei, hoje o que mais me emociona é poder também ver as minhas alunas sendo premiadas com esses resultados. E mais do que isso, podendo levar isso a muitas outras pessoas também. Elas perceberam que não precisavam seguir caminhos longos ou até mesmo confusos e escolheram dar um passo diferente. Mas além de tudo isso, eu preciso te contar mais um segredo. Um dos principais fatores que fazem tantos alunos decolarem é porque a gente realmente se preocupa com cada um. Nosso suporte é individualizado, diferente de tudo que você já viu. Os alunos trazem os casos que eles trocam, principalmente quando estão ali no início ainda. Faço uma releitura, passo feedback e mostro na prática como ele pode aprimorar ainda mais a sua sessão. Isso vai fazendo com que cada aluno ganhe confiança nesse processo. E não para por aí. Além de tudo isso, você também tem encontros ao vivo, diretamente comigo, totalmente voltados para prática e treinamento. Você não fica só na teoria. Nessas aulas nós trabalhamos situações reais, tiramos dúvidas e fazemos exercícios que aceleram o crescimento de cada um. Na formação hoje você vai seguir uma jornada de aprendizado que é formatada em 4 etapas. Na primeira etapa você passa pelos fundamentos e as bases sistêmicas. Aqui você entende as raízes da constelação familiar, os princípios que sustentam essa prática e como você pode aplicar isso na sua vida real e na vida dos teus clientes também. Você ganha clareza sobre como funcionam as dinâmicas familiares e confiança para enxergar além dos sintomas. A segunda etapa é uma etapa de ferramentas e técnicas de condução. Aqui você aprende o passo a passo, os recursos práticos para conduzir uma constelação familiar. Aprende a fazer uma anamnese, aprende a conduzir as suas sessões, seja em grupo ou individual, aplicando esse conhecimento tanto no online como também no presencial, se você quiser. Aqui você ganha o domínio das ferramentas básicas e segurança para começar as suas primeiras práticas. A terceira etapa é uma parte prática e de trocas. Aqui você entra em campo. Você pratica com os colegas, traz casos reais, recebe feedbacks e ajusta a sua condução com o suporte próximo. Você ganha experiência na prática, começa a reduzir as suas inseguranças e começa a desenvolver uma postura de constelador. A quarta etapa
etapa é a sua consolidação profissional. Essa é a sua fase de transição para o mercado. Aqui você organiza a sua forma de atendimento, aprende a estruturar seus processos e se posiciona como profissional. Você já sai preparado para atender clientes reais, com confiança, ética e clareza do seu papel. E além de todo esse conteúdo que eu já te mostrei até aqui, que foi o grande responsável por transformar a vida dos meus alunos, para os alunos de formação eu entrego alguns bônus especiais que facilitam e aceleram a sua jornada, sem que você precise buscar informações fora do curso. A maioria dos cursos que você vê por aí só te entregam a base. Eu sei que isso é muito importante, mas não para por aí. Além de ter as ferramentas certas para você se tornar um bom terapeuta, você precisa saber como oferecer o seu trabalho. É por isso que dentro da formação você tem como um bônus especial o material de atração de clientes e venda. Você tem acesso ao material onde você aprende a como atrair clientes e fechar mais vendas. Um material totalmente gravado, onde eu vou mostrar para você como você pode atrair clientes e fechar atendimentos, não só de constelação, mas acompanhamentos também com seus clientes. Mesmo que você esteja começando do zero e sem precisar investir em anúncios pagos. E ainda se você não gosta das redes sociais, nós vamos mostrar para você uma estratégia clara de como que você pode fazer isso no offline, sem precisar gravar vídeos, sem precisar aparecer, totalmente gratuito para você dentro da formação. Além desse bônus especial, você vai ter acesso também a um manual completo de roteiros sistêmicos, um bônus de exercícios que você pode aplicar nas suas sessões. Esse material vai te ajudar a ter mais segurança nos seus atendimentos e te ajudar a conduzir o seu cliente sem você travar e sem ficar perdido no meio dos atendimentos. Além disso, como um bônus especial, nós também vamos te ensinar através de uma aula prática como você pode regularizar o seu negócio, mesmo que você não saiba ainda como fazer isso, sem complicação, sem grandes custos. Agora eu quero que você pare um minuto e pense quanto custaria para você conquistar tudo isso de uma outra forma. Uma faculdade de psicologia, por exemplo, ela leva hoje em média 5 anos, com mensalidades que passam fácil de R$ 1.500, o que significa mais de R$ 90 mil em investimentos, sem contar livros, transporte e o tempo perdido com muitas disciplinas que não preparam você. Fora que mesmo depois de formado, muitos ainda saem sem clientes, porque a faculdade não ensina como você pode atrair clientes e atender de forma prática. Além disso, eu mesma já investi anos de estudo, formações, supervisões, congressos e mentorias para chegar no nível de conhecimento e experiência que eu tenho hoje. Investimentos que somados passam de dezenas de milhares de reais e muito tempo investido. Ou seja, se você fosse buscar esse conhecimento em outros caminhos, provavelmente gastaria mais de 10 vezes o valor que eu vou te apresentar aqui. E ainda assim você levaria muitos anos para ter a segurança para atender e viver dessa profissão. Mas eu decidi fazer diferente. Eu reuni tudo isso em um método direto, testado na prática, que já ajudou muitas pessoas a se profissionalizarem em meses. Portanto, para ter acesso ao meu método exclusivo e se formar como um terapeuta reconhecido, tendo acesso à formação e todos os bônus que eu te apresentei, e ainda por cima os nossos encontros ao vivo e o nosso suporte totalmente individualizado para você, o seu investimento é de apenas 12 vezes de R$ 258,25 ou à vista R$ 2.497, um desconto de R$ 500. E convenhamos, diante de tudo que você poderia gastar de tempo e dinheiro em outros caminhos, esse valor já está extremamente justo. Mas eu não quero que o valor seja um obstáculo para você hoje. Por isso, nesse momento em que você assiste esse vídeo, eu estou ativando um cupom de desconto exclusivo. Com esse cupom, você pode entrar para minha formação hoje por apenas 12 vezes de R$ 206,54 ou R$ 1.997 à vista. Mas esse benefício é temporário. Eu não consigo garantir para você até quando vai estar disponível. E talvez esse seja o ponto crucial que você precisava para tomar a decisão em investir em você agora, pagando muito menos e garantindo o acesso ao método que já transformou a minha vida e de muitas outras pessoas. Agora, deixa eu te mostrar uma conta simples, para você entender finalmente o tamanho dessa oportunidade. Hoje, o valor mínimo de um atendimento de constelação familiar gira em torno de R$ 250. É o valor de uma parcela do curso. Se você atender apenas um cliente por dia e você tem o resto do dia inteiro livre, no final do mês, cobrando esse valor mínimo, você já estaria faturando mais de R$ 5.000. Se você atender apenas 2 clientes por dia, de segunda a sexta apenas, no final do mês, você já garante faturamento de mais de R$ 10.000. E eu estou falando do valor mínimo de um atendimento. Conforme você ganha experiência, mais alto pode ser o seu valor. Ou seja, só com o valor dos atendimentos, você já recupera um investimento
investimento da formação e pode construir uma renda sólida com um crescimento contínuo. E para que você fique completamente tranquilo em dar esse passo, você terá acesso ao curso e à plataforma por 2 anos, onde você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Além disso, se ainda assim você achar que a formação não é para você, você também conta com a minha garantia incondicional de 7 dias, onde você pode entrar, assistir às aulas, baixar os materiais, participar de todo o suporte e, se não fizer sentido para você, por qualquer motivo que seja, nós devolvemos o seu dinheiro, sem burocracia. Então, para entrar para minha formação hoje, recebendo todos os bônus e garantindo o valor de desconto, é só clicar no botão aqui embaixo e garantir a sua inscrição. Eu já fiz a minha parte entregando tudo que eu podia até aqui, mas a única parte que eu não posso fazer é a sua. A decisão agora está nas suas mãos. Você escolhe seguir tentando sozinho ou encurtar o caminho e vir com a gente. Para mudar a sua vida, toque no botão que está aparecendo aqui embaixo e eu te espero do outro lado.